paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero estar deixando nessa tarde uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando se vos despedacem. Amém? Irmãos, essa palavra, ela diz a respeito do julgamento que uns faz com os outros, na vida dos outros. Está relacionado ao hábito de julgar alguém. Não julgue para que não seja julgado, porque com a medida que você julgar, você será julgado. E porque olhas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, sendo que você e não olha a trave que está no teu olho. Deus, ele é contra uma pessoa e contra o pecado. Deus, ele não proíbe quando uma pessoa é contra o pecado, porque Deus é contra o pecado. Deus não é a favor de coisas erradas. Mas o que Deus proíbe é a hipocrisia. Muitos têm olhado o erro dos outros, muitas das vezes têm julgado, têm tirado pedra, mas muitas das vezes não olhe para ele. Às vezes tem uma pessoa que está errando, que anda no pecado, e a pessoa fica julgando, fica caluniando, fica difamando, mas não vendo que a pessoa está numa situação bem pior, está fazendo coisas pior do que aquela outra pessoa. Muitas das vezes uma pessoa cai no pecado, cai na mentira, cai no adultério. Aí uma pessoa que se diz cristã, ao invés de aconselhar a pessoa, orar, para que Deus venha, tá tirando a venda dos olhos dela, vai e critica, já faz o julgamento. A palavra diz que quem olha para o pecado dos outros sem rever a sua vida primeiro é hipócrita. A própria palavra está dizendo, não é eu nem outros pregadores, mas a palavra, ela condena a hipocrisia. Eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs, pregadoras, que ao pregar o evangelho, que nós temos a liberdade para pregar o evangelho. Tem muitas pessoas que vai pregar o evangelho, que vai pregar contra o pecado e fica mencionando o nome dos pecadores. Ah, porque fulano não é exemplo de cristão. Ah, porque fulano é mentiroso. Irmãos, a gente não está aqui para isso. Vamos pregar o evangelho, vamos pregar contra o pecado, mas jamais mencionar o nome dos pecadores. A palavra diz, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estamos aqui para pregar, nossa missão é pregar o evangelho, é desmascarar o pecado, é apontar o pecado. Eu sempre ouço uma frase que diz bem assim: eu aponto o pecado, não o pecador. E muitas das vezes a pessoa vai pregar contra o pecado. Muitas das vezes tem pessoas que vai pregar contra a heresia e fica citando o nome de pessoas que comete heresia, que comete pecado. Muitas das vezes muitas pessoas ouvem isso,
né? E às vezes fica contra a pessoa, começa a odiar a pessoa, começa a difamar a pessoa, e isso aí é discurso de ódio, é disseminação de ódio. E não estamos aqui não para isso não. Estamos aqui para pregar o evangelho, para levar as boas novas, para pregar a palavra, para que as pessoas se arrependam. Lá no versículo 6 do capítulo 7, não dê aos cães as coisas santas, e nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando as despedacem. As despedacem. A gente tem que pregar a palavra, mas a gente não deve dar as coisas boas aos cães, as coisas santas aos cães. Os cães e os porcos são o quê? As pessoas que debocham, que zombam da palavra. É isso que as pessoas fazem. As pessoas, né, os escarnecedores, os porcos, os cães, né, que se referem na Bíblia. Porque vão pisar e ao voltando as despedaçam. Os escarnecedores, né, as pessoas que não têm Deus na vida, que não vivem em comunhão com Deus, que não estão na presença do Senhor, vão fazer isso. Vão zombar da palavra. Além de duvidar, vão escarnecer, vão zombar. Aí, muitas pessoas, né, têm o hábito primeiro de julgar os outros, né, e não olha para a vida própria. Eu sempre vejo uma frase, eu sempre escuto uma frase que diz: antes de falar de mim, seja espelho. A sua vida tem que ser espelho antes de falar de mim. Eu vejo muitas pessoas, principalmente tem mulher que gosta de fazer isso, né? Fala da vida dos outros, fala mal, né? Aponta o pecado da pessoa. Nós estamos aqui para desmascarar o pecado e não, né, apontar o pecador, a pessoa que comete o pecado. Gosta de ficar julgando, mas não abandona o pecadinho de estimação, que é a vaidade. Mas gosta de passar um batom, gosta de usar uma maquiagem, gosta de pintar uma sobrancelha, gosta de usar um cordão, gosta de usar um brinco, mas gosta de andar como a Jezabel. Jezabel não era uma mulher só assassina, que era perseguidora de cristãos, que perseguia Elias, mas ela também era vaidosa. Ela era uma mulher tão ruim, tão vaidosa, que ela foi empurrada de lá de cima do palácio. Passaram por cima dela numa carruagem e ela serviu de alimento para cães. Então muitas pessoas ficam julgando, né, os outros, mas não abandonam o seu pecadinho de estimação. Aí muitas das vezes quando a gente vai falar, né, quando a gente vai exortar a pessoa que isso é errado, mas aonde você vê na Bíblia que usar maquiagem é pecado? A palavra, ela não fala usar maquiagem é pecado, não, mas é vaidade. É vaidade. Primeiro, aquele capítulo lá onde fala de Jezabel, tá lá em Reis, né? 1 Reis, capítulo 9, versículo 30, né? Onde relata a morte dela. Se vocês quiserem olhar, vocês podem olhar. Depois lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, onde diz que a beleza da mulher não está no exterior dela, no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, né? Relata também sobre a maquiagem, né? E quem não entende, né? Quem não interpreta, quem não sabe interpretar a Bíblia direito, a palavra, tem que orar e pedir discernimento e sabedoria a Deus. Mas sim, está no interior, nas obras que ela faz a Deus. Evangeliza, prega, ora, jejua. É tudo para contribuir com o reino do céu, de Deus, dos céus. Mas maquiagem é pecado. E o seu cremezinho que você passa no cabelo não é pecado, não? A maquiagem é pecado porque é uma sensualidade, né? Chama a atenção de homens, né? Chama atenção, provoca atenção, sensualidade, moralidade, lascívia.
E aparece, a maquiagem ela aparece, ela gosta muito de aparecer. Agora o creme, ele mostra sensualidade, lascívia, impureza, imoralidade. O creme faz aparecer? Não aparece. O creme ele é próprio para o cabelo. A palavra diz que o cabelo, Deus deu cabelo à mulher no lugar de véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Nós temos que andar em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Nós temos que andar em santidade, né? Antes de falar de alguém. Quer dizer, falar de alguém não, né? Pregar contra o pecado, pregar o evangelho. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Eu vejo muitas pessoas, muitos pregadores que falam, que fica pregando pecado e botando foto de cantor em capa, falando mal. Muitas pessoas mencionando o nome de artistas, de pessoas, né? Apontando o nome dos pecadores aí. Aí que vê, toma ódio, né? Começa a difamar. O nosso dever não é esse. O nosso dever é pregar o evangelho. Ali, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. O seu dever, o nosso dever é pregar o evangelho. Quem for batizado e quem crê na palavra, quem crê no evangelho de Cristo, quem crê que ele morreu e ressuscitou, quem crê no Senhor Jesus e for obediente, será salvo, né? Quem acreditar será salvo. E quem não acreditar, né, será condenado, infelizmente, porque não acreditou. Mas não mencionar o nome de ninguém, né? Desde a hora, né, desde o momento que a pessoa prega falando contra a heresia e cita o nome de pessoas que falam, que pregam heresia, tá falando heresia do mesmo jeito. E essas pessoas que gostam de falar que tem pessoas que andam em vaidade, falando no exemplo de cristão, né, mas adora passar uma maquiagem, né, adora andar no mudanismo, tá pior, né, anda do mesmo jeito. Então, antes da gente querer tirar o argueiro que está no olho da pessoa, antes da gente querer tirar a venda que está no olho de uma pessoa, antes da gente querer repreender uma pessoa, a gente tem que olhar para nós mesmos. Nós temos que dobrar o joelho e perguntar: Pai, será que eu estou apta para julgar o meu irmão? Será que eu estou apta, eu estou apta para repreender, para disciplinar o meu irmão? Se tiver apto, né, se andar em santidade, se andar na verdade, se andar na retidão, na sinceridade com Deus, vai em frente, né, repreenda a disciplina. Até porque a palavra diz, né, que a palavra é inspirada para educar na justiça, para disciplinar, para repreender, para exortar. Agora, se você tiver um pé no céu e com o outro no inferno, você não tem direito de julgar. Tem direito de julgar, de pregar aqueles que andam na retidão, na verdade, né, na santidade. Agora, esses que andam como mundanos, né, e quer falar da vida dos outros, nem tem lugar de fala. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e ver se estamos aptos. Se estamos aptos, aí nós podemos repreender, porque Deus nos deu ousadia e liberdade para isso. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.